Se forçarem uma barra nisso, nós vamos na justiça. Os rivais piram. BAP está morrendo de medo. Leila Pereira é citada. Vamos falar aqui sobre a venda da Vasco SAF. Mais uma vez o presidente do Flamengo falando que vai impedir na justiça a venda para Marcos Lamáquia. Vamos falar também sobre movimentação de mercado. O Vasco foi avisado, o interesse foi revelado. E eu vou trazer para vocês todas as atualizações da próxima janela de transferências que abre no dia 20 de julho. Salve vocês antenados aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse domingão, recheado de informações importantes para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui no canal, e é claro, você vai ficar sabendo de tudo. Mas antes eu peço sempre na moral, aquela moral de sempre do seu like. O seu joinha avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados aqui para esse vídeo e olha só, você deve achar que não faz diferença, mas faz muita diferença o seu like aqui na plataforma e em toda a esfera midiática, porque o seu joinha avisa que falar do nosso Vascão é positivo e o Vasco sobe nos top trends da plataforma. Os patrocínios, quando vão fechar, eles querem entender a dinâmica que cada clube tem de audiência e acaba vendo as top trends das plataformas. O Vasco está abaixo do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, então a gente precisa subir o Vasco. Seu like avisa para a plataforma e aí a gente sobe nos top trends, facilita a questão midiática, aí o patrocínio vai falar assim, não, eles têm exposição, olha o engajamento da torcida, então engaja aí, deixa o seu joinha, é bom para a marca Vasco, que também traz mais vascaínos apaixonados para engajar ainda mais, beleza? Então contando com o seu like, contando com a sua inscrição aqui que é vascaíno, vamos ao que interessa, as informações importantes do legítimo clube do povo, do Cruz Maltino, do Gigante da Colina. E eu quero falar exatamente sobre isso, hein? Venda da SAF do Vasco. O BAP está morrendo de medo, os rivais estão se tremendo todos e, é claro, nós vamos falar muito sobre o que o BAP falou, né, no Chala Podcast acerca da venda para Marcos Lamáquia. A Leila foi citada, né? A gente vai falar também sobre mercado da bola. Tem muita coisa para a gente falar, mas vamos logo ao que interessa aqui, que é a venda da SAF do Vasco. Todos nós sabemos que o Vasco da Gama está em processo de venda da SAF já avançada com Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira. Na sua vida societária, na sua vida empresarial de negócios, não existe nenhum vínculo. A Leila Pereira, na última fala, né, a Andréa Sadi, na sua entrevista, ela fala, meu enteado, tá, lá tem os negócios dele, tem a vida dele, eu tenho a minha, eu não tenho nada a ver com isso, ele é um cara que tem a sua herança, a sua fortuna, o seu patrimônio no Brasil e tá tudo explícito para todo mundo ver, enfim, todos nós sabemos que não existe nenhum vínculo de sociedade entre Leila Pereira e Marcos Lamáquia, mas existe pressão de outros clubes além do Flamengo, mas também o presidente BAP é o que mais aflora essa questão de conflito de interesses. Para o BAP, a Leila estaria botando o pé em dois barcos, tendo dois casamentos, ou até mesmo comandando dois clubes, algo que é completamente ilusório e completamente errado afirmar isso, já que o Vasco, em negociações com o Marcos Lamáquia, em período de negociações com o Marcos Lamáquia, venceu o Palmeiras, tirou 3 pontos do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, supostamente ajudando o Flamengo ou indiretamente ajudando o Flamengo. O Vasco venceu o Palmeiras, foi uma das poucas equipes que venceram o Palmeiras esse ano. E aí? Atrapalhou a Leila e já estava em negociação com o Marcos Lamáquia. E eu vou mais além. José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira, todos nós sabemos que eles são marido e mulher. Antes do próprio Pedrinho ser presidente do Vasco, o José Lamáquia já estava ao lado do Pedrinho. E mesmo assim o Vasco venceu o Palmeiras esse ano, tirando 3 pontos do Palmeiras. Então, eu acho que tem coisas que soam mais de medo. Isso é medo. O BAP está morrendo de medo, porque o Vasco tem seu estádio próprio, o Vasco tem uma torcida super engajada, o Vasco só precisa de um fôlego financeiro por conta de administrações anteriores. E, obviamente, o Pedrinho não, mas com toda certeza,
com expertise de mercado, com feeling do meio empresarial, todos nós sabemos que o Maracanã vai ser alvo de Marcos Lamarque. Não tenho dúvida disso, que o Maracanã vai ser um ponto, porque é onde o Flamengo tira o seu dinheiro. Né? Todo jogo, 7 milhões de renda, 5 milhões de renda, 4 milhões de renda, 10 milhões de renda, dependendo da partida, né? E aí, esse acumulado no final do mês paga toda a folha salarial do Flamengo. O Pedrinho não tem esse feeling empresarial, não sabe fazer essa gestão, não sabe entender o processo de gerir e criar capital. E a gente nem precisa cobrar o Pedrinho a isso. O Pedrinho é um ex-jogador de futebol que passou praticamente a sua vida inteira ou de forma majoritária dentro de uma esfera que não se mexe com números, não tem nada a administrar. É apenas cuidar da sua saúde, do seu futebol, do seu corpo, da sua mente, mas a expertise empresarial ele não tem. E mesmo assim, de gestão também não. O Pedrinho está gerindo agora um clube de futebol, já pós ter sido comentarista, ter sido jogador. Então a gente nem pode cobrar do Pedrinho isso. A gente sabe que pessoas ao lado dele que devam fazer esse trabalho e que não fazem muito mal. Aí entra a questão da indicação de quem está do lado dele, que é ruim nesse fator. Mas quando entrar alguém com feeling empresarial, de gestor de verdade, com toda certeza o Maracanã será o ponto ápice dessa busca de rentabilidade. E o BAP, sabendo disso, quer se proteger, quer atrapalhar. Isso é evidente, só não enxerga quem não quer. Eu vou voltar a falar aqui para vocês. O Vasco tira em São Januário 600 mil, 500 mil, 400 mil por jogo. O Flamengo tira 7 milhões. O Flamengo paga 7 salários dentro do elenco de R$1 milhão em um jogo no Maracanã. Um jogo paga 7 salários. 2 paga 14 salários. 3 já pagou todo mundo. No quarto é lucro para contratar. Então é isso. Esse é o fator grana do Flamengo. E o BAP não quer perder. Portanto, o BAP fez o Pedrinho de bobo e fez o Pedrinho assinar um acordo que perde poder. O Vasco perde o poder do edital, que o Vasco poderia jogar todos os jogos do Maracanã se quisesse. E se o Flamengo negasse, era só judicializar e ajustar o calendário. Mas o Pedrinho assina um acordo que elimina isso e dá poderes ao Flamengo. O Vasco só vai poder jogar 4 jogos no ano, que não paga nada. Infelizmente, acordos ruins, né? Acordo péssimo, eu sempre falei isso. O Pedrinho foi, obviamente, lubridiado, né? Passado para trás, e agora o BAP mostra as garrinhas. E eu sempre falei, né? Eu não posso ser presidente do Vasco, eu nem tenho esse desejo, mas se eu fosse presidente do Vasco, eu pediria lá para eles fazerem uma lei e eu sancionava na hora, que é estritamente proibido fazer qualquer acordo com Flamengo. Ah, mas é bom pro Vasco. Não. É com o Flamengo? Não pode. Está na lei, dentro do Vasco. Seria algo que eu faria, tá? E depois entregaria aí o mandato. Pronto, já fiz aqui o que tinha que ser feito. Agora vai lá, toca aí. Porque é impossível a gente entender esse processo, né? Mas enfim, o medo está no ar e o BAP já avisou. Vai entrar na justiça novamente para impedir a venda da SAF do Vasco para Marcos Lamarque. Me traz mais a certeza que o negócio é muito bom. Né? Se o Flamengo está contra, o BAP está contra, é porque é muito bom para o Vasco. Eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Olha só, vamos falar sobre mercado da bola em agitação total no Vasco. O Vasco está de olho no Arthur Chaves, zagueiro do Hoffenheim da Alemanha. Jogador de 1,88 m, com boa imposição na bola aérea, forte, mas ficou sabendo hoje sobre outro interesse. O São Paulo também entrou na briga e a situação pode ser aí um pouco mais burocrática para o Vasco tentar essa contratação. Queria saber a sua opinião. Sobre o volante Hugo Moura, é isso. O jogador recebeu uma proposta muito boa para o futebol japonês, tem a sua filha recém-nascida agora, né? Muito linda. E ele passou até por alguns momentos delicados nesse início, né? Ali passou problemas de crianças normal, assim, bronquiolites e esse resfriado sempre dá aí em recém-nascidos. Sempre tem que ter um cuidado maior, aí passa por isso.
dificulta um pouco querer sair do Brasil por conta dessa proximidade, mas é uma pessoa muito centrada, muito profissional, e a gente vai observar o que vai acontecer nesse percurso dessa possível saída do Hugo Moura do Vasco. Tá? Eu estou apurando todas essas questões, parece que o Vasco também não vai forçar muito a barra se ele queira sair não. E eu vou trazer para vocês mais detalhes sobre esse assunto em breve. Queria agradecer a sua presença, um excelente domingo para você. Agradeço sempre de coração. Muito obrigado pelo seu joinha e daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço. Saudações vascaínas.